proteção de Deus, vamos dar início à 12ª sessão ordinária do exercício 2012. Convido o primeiro secretário, o vereador Dorival Bispo, a proceder ao chamado dos vereadores. José Fachin. Presente. Dirceu Vanzella. Presente. Marcelo José do Carmo. Presente. Carlos Marcelo Nicolau. Presente. Professor José Antônio Maldonado. Presente. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Presente. Dorival Bispo, presente. Paulo Márcio Nicolau Machado. Presente. Dr. Felipe Caruso Filho. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico todos que a gravação em CD e DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria do expediente. 12ª sessão ordinária, 23 de abril de 2012. Projeto de lei número 007/2012, de autoria do vereador Dirceu Vanzella. Da nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 2932/2000, de 13 de dezembro de 2000. Projeto de lei complementar número 003/2012, de autoria do Poder Executivo. Altera o anexo 7º da Lei Complementar número 006, de 28 de novembro de 2007, que institui o Plano Diretor do município. Emenda substitutiva número 002/2012 ao projeto de lei número 011/22 de 2012 do Poder Executivo. Altera artigo 2º da Lei 2.284, de 9 de setembro de 1991, que dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento Industrial de José Bonifácio. Autoria: Marlon Gustavo Marques Cardoso e demais vereadores que esta subscrevem. Projeto de lei número 011/2012, de autoria do Poder Executivo. Altera o artigo 2º da Lei 2.284, de 9 de setembro de 1991, que dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento Industrial de José Bonifácio. Projeto de lei número 016/2012, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 137.536,16. Indicação número 015/2012, de autoria do vereador Dirceu Vanzella. Solicitou do senhor prefeito municipal determinar o setor competente da Prefeitura Municipal, visando fazer o rebaixamento das guias de pavimentação asfáltica do canteiro central, construção de uma lombada e estacionamento para motos em frente ao Clube da Terceira Idade, Joana Gomes Jimenez. Indicação número 016/2012, de autoria do vereador Carlos Marcelo Nicolau. Solicitou do senhor prefeito municipal determinar o setor competente da Prefeitura Municipal, visando fazer a remodelação geral da Praça Antônio Vicentim, localizada no bairro Clemente Gomes Pereira, SH3, tais como iluminação, bancos, sanitários masculino e feminino, jardinagem e aparelho para ginástica ao ar livre. Convite do senhor prefeito municipal, Dr. Pedro José Brandão dos Reis, aos senhores vereadores para participarem da audiência pública que será realizada dia 25 do corrente mês às 15 horas nas dependências da Câmara Municipal. Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013. Para falar sobre a matéria lida no expediente, por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Dirceu Vanzella. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a imprensa escrita e falada, aos internautas, ao Rádio Vale do Tietê,
e a todos os ouvintes, né, da rádio. E ao Túlio Sansoni aqui presente, meu boa noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu fiquei muito feliz quando tive a notícia. A gente, quando condena, condena, e quando tem que falar bem, tem que falar bem, não é mesmo? Do próprio jurídico da Câmara, que me deu o aval aí necessário, legal, para esse projeto meu aqui, que é uma coisa muito simples, mas é uma coisa cívica que eu entendo que deveria realmente, não é mesmo, acontecer na nossa cidade, né? Com a lei municipal vigente, a execução do hino oficial de José Bonifácio nas manifestações de sentimento cívico-patriótico, de caráter oficial ou particular, não é executado, uma vez que é opcional. Com a nova redação, passa a ser obrigatória a execução em todas as manifestações cívicas do nosso município, visando assim um despertar patriótico de nossa sociedade. Porque era só exigido nas crianças aí das escolas municipais, e tanto as estaduais como as particulares não se obrigavam a isso, né? Quer dizer que eu entendia que as crianças que estudam em escolas particulares não teriam obrigação, não é mesmo? Com o civismo, só pessoal que estuda em escolas municipais. Mas deu certinho, e se Deus quiser, vai ser tocado. Inclusive, eu já fui questionado, né, por um diretor de uma escola particular, que ele entende que não poderia jamais obrigar ele a tocar o hino. Mas eu espero que ele vai analisar tranquilamente, a hora que ele pensar que a gente entende que as crianças que estudam nessas escolas particulares, né, que as que estudam municipais, que fazem o estudo municipais, às vezes não terão uma oportunidade de uma faculdade, de um estudo mais aprofundado, né, para se formar em medicina, para ser um juiz de direito, né, um advogado, um bom professor. E visando isso, eu entendo que ele pode ser juiz, ele pode ser delegado, ele pode ser padre, pode ser o que for, mas ele tem que ter o civismo e tem que ser o patriotismo do nosso município. Fiquei muito feliz com isso e até agradeço, né, a própria Mayra que fez andar o projeto. E a segunda coisa, senhor presidente, eu quero defender essa minha indicação aqui, que foi, ninguém me falou, eu vi com meus próprios olhos em duas situações que eu fui lá no Clube da Terceira Idade. A gente às vezes pensa que essas mulheres, dessas senhoras que vão no Clube da Terceira Idade, vão lá com chinelinho rasteirinho, não é mesmo? Mas não vão não, viu? Elas dão canseira nessa mocidade, que elas vão com sapato de salto alto mesmo, né? E eu tive observando a maneira de se estacionar, que não tem as guias rebaixadas, que é até por cima da guia, não é mesmo? E então achei necessário fazer essa indicação. O estacionamento de motos e uma lombada, porque eu tive lá e vi as pessoas descendo dos carros para adentrar o clube, e pessoas infantis, pessoas mal educadas, passando lá 80 por hora. Era isso, ninguém me falou, isso eu estava lá e observei. Não é mesmo? Vereador Dirceu Vanzella, vereador Marcelo José do Carmo, pede a parte. Pois não. Essa parte concedida. Obrigado, vereador. Aqui eu vou usar esse pequeno tempo até para um desabafo, que eu concordo plenamente com o senhor. Fica em cima mesmo do prefeito, para ele mandar fazer essa lombada. Porque aqui é o seguinte, você pede fazer uma lombada, o sujeito fala, dá o abaixo-assinado. Você leva o abaixo-assinado com... todo mundo assinou, até o gato, o cachorro que estava lá, o cara não faz a lombada, porque tem gente lá dentro que é contrário a fazer lombadas na cidade e querem se impor ao prefeito que foi eleito e a nós também que fomos eleitos. Eu acho que o assessor do prefeito, o funcionário, ele não tem que dominar, determinar, vou fazer ou não vou fazer. Se a regra é abaixo-assinado e que haja necessidade de engenharia e tudo tiver comprovado, o sujeito não tem que falar se é bom ou se não é.
nem se impor. É isso que o senhor deve ter entendido o que eu estou falando. Não, tudo bem. E que para a gente passar uma régua nessa situação, para que seja mais rápido aí para a população. Obrigado. Eu agradeço, Marcelo, a sua posição, porque às vezes a pessoa procura até a gente e fala, ó, lá está acontecendo isso assim, assim, não é mesmo? Mas eu tive lá, né, com meus próprios olhos, vendo essa situação. Então eu creio que não seria tão agravante para a prefeitura rebaixar aquelas guias do canteiro onde já se usa como estacionamento. Faz o rebaixamento daquelas guias e, se for o caso, até asfalte, né, se tiver condições financeiras da prefeitura, que se asfalte aqui lá, que vai ficar bom para a companhia também. O dia que eles tiverem que correr de carro lá, né, tudo asfaltadinho, bonitinho. E vai favorecer principalmente essas senhoras que hoje se sentem moças, participando dos eventos que lá acontecem, nos bailes. E eu também, como adoro esse tipo de coisa, né? Então eu tenho só que ajudar no máximo possível que eu puder. Então eu peço aí ao senhor prefeito, né, com essa indicação e a assessoria também, que observe bem, e o senhor falou bem, eu vou pegar no pé, isso você pode ter certeza. É porque tudo aqui nós dependemos deles, não é mesmo? Mas eu acredito que eles vão fazer o possível, porque o Clube da Terceira Idade, hoje, José Bonifácio, é um exemplo, né? É um exemplo para toda a sociedade bonifaciana, que lá entra gente que menos poder aquisitivo, entra de maior poder aquisitivo, são todos tratados iguais. Lá não tem regalia porque é mais rico ou porque é mais pobre. Entrou no baile é para se divertir, não é mesmo? E então a gente pensa que esse estacionamento lá é uma necessidade o mais rápido até possível, né? Dadas as condições que existem lá. E o estacionamento de moto, eles estacionam, lá tem uma área que tem um tudo, e lá seria o ideal para parar para as mulheres descer, não é mesmo? Mas ele estaciona moto, ali não tem como. Então, por isso que eu estou dizendo assim, para demarcar o estacionamento deles. Lá é o lugar, um pouquinho mais para cima, não é mesmo? Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Comunico que se encontra para votação nesta sessão as seguintes matérias. Projeto de Lei número 007/2012, de autoria do vereador Dirceu Vanzella. Projeto de Lei Complementar número 003/2012, de autoria do Poder Executivo. Emenda substitutiva número 002/2012 ao projeto de lei número 011/2012 do Poder Executivo. Autoria do vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso e demais vereadores desta Casa de Leis. Projetos de leis números 011 e 016 de 2012, autoria do Poder Executivo. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Vale do Tietê, internautas, público presente, boa noite. Gostaria de falar rapidamente apenas do projeto de lei 11 de 2012, que veio aqui para nós na Câmara, depois voltou para que o PROD analisasse juntamente com a emenda, né? Que é justamente o que eu quero estar falando, que é a emenda 2 de 2012, onde todos os colegas também assinaram, onde nós mudamos, deixando não só apenas serviços, prestadores de serviço, mas prestadores de serviço incômodo. Então isso vai evitar que futuramente, ou até agora na entrega desses terrenos, pessoas que não têm nenhum perfil de estar ali num polo industrial, reivindicar um terreno. Então da forma que estava, qualquer prestador de serviço
seja ele incômodo ou não. Por exemplo, colocamos um exemplo aqui de um advogado, um dentista, que também são prestadores de serviço, poderia reivindicar. É lógico que a gente está falando isso em uma situação hipotética. Lógico que nenhum dentista vai querer instalar ali do lado de uma fábrica. Mas temos que precaver. Então, para que não tenha assim um leque muito grande de opção. Porque eu acredito que ali os terrenos vão ser distribuídos e vai faltar para muita gente ainda. Porque muitas pessoas estão interessadas. Então, aqui seria um exemplo, uma funilaria, é um exemplo típico de serviço incômodo que nós sabemos que, eu acho que todos os vereadores já teve reclamação nesse sentido. Então, eu peço aos colegas o voto favorável, para que a gente termine de uma vez com esse ponto aí de prestadores, que abre também então para prestadores de serviço incômodo e para as pessoas que têm a sua indústria. Isso já é normal do programa, né? Indústria é aquilo que tem transformação. Então aí vai ficar tanto para a indústria como para serviço incômodo. Obrigado. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. José Fachin, PSB. Dirceu Vanzella, DEM. Dispenso. Marcelo José do Carmo, PSC. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Vale Tietê, internautas, público presente, Túlio Sansone que está aqui, boa noite. Vou falar rapidamente desses projetos. Aliás, falando no Túlio que está aqui também, conversou com a gente, fez uma proposta na prefeitura para alterar o anexo 8º, né, da lei do plano diretor na questão de comércio, né, de áreas de comércio, corredor de comércio, no loteamento que ele é proprietário, que ele que lançou, o Veneza e Florença, e que nós concordamos, porque do jeito que estava a lei, você não poderia hoje nem ter uma padaria, não ter um comércio simples, básico ali, e o que é um contrassenso, porque como é que você vai morar num bairro, ainda mais daquele bairro com bons lotes e uma boa infraestrutura, sem ter um comércio minimamente mais diversificado. Então essa modificação desse projeto de lei complementar 003 de 2012, de autoria do Executivo, é isso. Acho que todo mundo aqui vai votar a favor, porque é uma coisa correta, justa, e a população fica sabendo que é uma alteração no plano diretor, uma coisa positiva, do meu ponto de vista. Também a lei do Dirceu Vanzella é bom, e também nos particulares, sim, porque eles não são de Bonifácio. Porque é de uma escola particular, não tem que cantar o hino nacional, então? Ou não tem, no caso, cantar o hino oficial de José Bonifácio? E, inclusive, ninguém nem sabe, a gente tem que divulgar ao máximo esse hino. Eu mesmo já aprendi, eu consigo cantar ele metade na minha cabeça, porque o resto eu tenho que ler. Mas é porque eu não cantei quando eu estudei, na minha infância. Você entendeu? Se eu cantasse, eu saberia hoje a ponta da língua, eu acho muito bom. Não é somente uma questão de patriotismo, a mais que isso, civilidade e organização da sociedade. Porque hoje a gente vê que você coloca lá qualquer música porcaria aí, tá todo mundo cantando na ponta da língua. O hino nacional ninguém sabe. Quer dizer, isso para mim é um fracasso educacional do país e cultural, na minha opinião. Cultura organizada, cultura boa, avançada, é todo mundo cantando hinos, todo mundo organizado, né? E preservando os valores da sua terra. Então apoio também incondicionalmente. Do PROD, né, esse projeto aqui, juntou todo mundo, eu fiz a proposta de prestadores de serviço, o Marlon deu a ideia, falou de fato, prestadores de serviço incômodo, porque senão poderia abrir esse leque, nós não queremos isso, para não haver erros, repetir erros do passado, e melhorar essa questão do polo industrial. Então acho que com essa votação de hoje, já é possível a prefeitura já colocar para o domingo que vem
no edital do jornal, abrindo lá mais 15 dias, para a gente finalize, convocar também aquela reunião com a Câmara, né, e com o PROD, para a gente rematar as regras e chamando individualmente cada pessoa que fez a inscrição, para que a gente aí mais 1 ou 2 meses possa começar a distribuir os terrenos. E a gente vê que se não der para quem quer, como se diz aí, nós vamos ter que fazer novamente propostas para os outros anos, estando nós aqui ou não, mas que tem que se adquirir uma nova área para abarcar todo mundo. Lembrando que eu sou favorável a que um pedaço dali, alguns terrenos, a gente destine às costureiras pequenas, para a gente conseguir pegar 4, 5 terrenos ali, retalhar em pequenos terrenos de 200 metros, 250 metros, para a costureira sair do fundo de casa. Isso é uma proposta de campanha, um compromisso que a gente fez, inclusive, e eu acho que eu deveria cumprir efetivamente. Então são basicamente esses os projetos que a gente está aí votando, e não tem a parte nesse momento, mas tudo bem, o tempo está acabando também. Eu acho que esses 3 projetos, mais esse crédito adicional especial, 137 mil do FEIDRO, que é o fundo do governo de água, né, e saneamento também, mais uma conquista aí para a nossa cidade. Obrigado. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 007/2012, de autoria do vereador Dirceu Vanzella, da nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 2.932, de 2000, de 13 de dezembro de 2000. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo. Sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei complementar número 003/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 7º da Lei Complementar número 006, de 28 de novembro de 2007, que institui o Plano Diretor do município. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, emenda substitutiva número 002/2012 ao projeto de lei número 011/2012 do Poder Executivo, que altera o artigo 2º da Lei 2.284, de 9 de setembro de 1991, que dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento Industrial de José Bonifácio. Autoria Marlon Gustavo Marques Cardoso e demais vereadores que esta subscrevem. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ela foi aprovada por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei número 011/2012, de autoria do Poder Executivo. Com emenda aprovada, altera o artigo 2º da Lei
2284, de 9 de setembro de 1991, que dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento Industrial de José Bonifácio. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei número 016/2012, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 137.536,16. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador professor José Antônio Maldonado. Dispenso. Usará a tribuna por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Carlos Marcelo Nicolau. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, internautas, imprensa escrita e falada, Túlio aqui presente e ouvintes da Rádio Vale do Tietê, boa noite. Bom, primeiro gostaria de defender minha indicação aqui, número 16 de 2012, que eu tive a honra, né, de colocar o nome do senhor Antônio Vicentim, ser procurado pelos familiares dele naquela praça no SH3, que na verdade o nome dela é Clemente Gomes Pereira. Então ficou denominado o nome de Antônio Vicentim, só que ali não tem nada naquela praça, só tem mesmo o terreno, que é aquela praça ali próximo, o centrinho, o centro de saúde ali no Carlos Cacetari, aquela que é em fórmula de triângulo, pedindo ali iluminação, que não tem, bancos, sanitários masculino e feminino, jardinagem, e aproveitar também aqui pedir um aparelho de ginástica ao ar livre, que o pessoal que mora ali no Jardim Carlos Cacetari, SH3, enfim, toda aquela adjacências não tem nenhum aparelho de ginástica ali. Então, gostaria que o prefeito pensasse com carinho naquela praça, naqueles moradores daquele bairro, e fizesse as benfeitorias necessárias ali naquela praça. Também aqui, Túlio, de parabenizar pelas ideias que você tem, que só vem aí ajudando somente a somar aqui na nossa cidade. Toda vez que você tiver um projeto desse, não tem como a gente votar contra, Túlio, porque você só vem inovando e renovando José Bonifácio. Eu acho que a população deve muito a você, porque faz a cidade crescer, faz popularizar a cidade, e vem com essa ótima ideia desse mini shopping, né? Ali próximo ao Luiz Antônio Capobianco, e a famosa 43. Então fica aqui meus parabéns, Túlio. É só isso, senhor presidente. Boa noite e até a próxima. Usará a tribuna por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, eu só gostaria mesmo de usar esse momento para
estender o convite a toda a comunidade para a audiência pública, que será realizada dia 25 agora, de abril, às 15 horas, aqui nas dependências da Câmara. O assunto é as diretrizes orçamentárias para 2013. Então, nessa audiência, em que a comunidade tem condições, além dos vereadores, de reivindicar ao Poder Executivo para 2013, traçar diretrizes para o orçamento que vem aí no final do ano, das obras e serviços que precisam ser feitos para o ano que vem. Então, por isso, da importância que a população participe. Infelizmente, essas audiências acontecem em horário que a maioria das pessoas estão em horário de trabalho, Não que à noite ninguém trabalhe, tem as pessoas que trabalham no período noturno, mas em quantidade é bem menor o número. Então, inclusive, eu estava até aqui na minha mesa digitando alguma coisa, que eu gostaria de através de um projeto de lei, regulamentar essas audiências, para que elas fossem obrigatoriamente no período noturno. Então, que tivessem início, no mínimo, que não seja inferior às 19 horas. Porque aí a pessoa chega na sua casa às 6 da tarde, dá tempo dela tomar o seu banho e, às vezes, até participar. Isso não significa que vai haver participação popular, porque a gente sabe que é muito pouco. Mas você dá, pelo menos, condições para que a pessoa possa participar. Outro ponto também que eu acho interessante é que tenha maior publicidade. Hoje nós sabemos que faz a publicação lá no jornal, na internet, e um meio de comunicação muito importante é o rádio, que seria um ponto aí positivo que se fosse veiculado no rádio também, que a prefeitura paga o rádio por mês, tem o jornal oficial, tem o site oficial, então que publique nesses 3 meios de comunicação com antecedência mínima de pelo menos 5 dias. Então eu quero colocar dessa forma também, que tem aí uma antecedência de publicação disso, inclusive no rádio, ou por outros meios de comunicação que tiver, ou um carro de som, que seja na rua, aí é uma coisa que vai ser aí voluntária tanto do Executivo como do Legislativo, que isso é para os dois, tanto para o Executivo como para o Legislativo, quando existir audiências públicas que se façam nesse período. Então, eu vou estar aí terminando, eu estive pensando nisso até hoje, vendo esse convite, e achei interessante estar fazendo um projeto nesse sentido. Então, vou estar terminando esse projeto, e depois pedindo aí a colaboração dos colegas para que a gente vote isso, para as próximas audiências sejam nesse período da noite. Eu acho que é interessante que nós temos que colocar a população para participar da vida política. Vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso, o vereador Dirceu Vanzella pede a parte. Pois não. Parte concedida. A gente poderia, Marlon, assim, minha opinião, não é mesmo? Eu também não discordo da sua ideia. A gente poderia pedir, junto ao prefeito, junto ao pessoal que faz as audiências, para tentar fazer 1 ou 2 à noite e ver se tem quórum. Se tiver, a gente faria o projeto de lei. Não é mesmo? Porque eu temo que, feito o projeto de lei, não vai ter. Não é mesmo? Então a gente poderia fazer um teste antes, pedindo para eles fazer à noite, aí 2, 3 audiências no caso, não é mesmo? Obrigado. Eu já vejo que mesmo que não vingue essa ideia, não muda nada a questão de ser de manhã ou ser de noite. Até para os vereadores eu acho que é até melhor também que seja à noite, Então eu acho que independente se vai ter pessoas ou não, as reuniões teriam que realmente acontecer no período noturno. Hoje nós vemos todas as reuniões das comissões, sejam ali do plano diretor, outros tipos de reuniões acontecem no período a partir das 6 da tarde. Vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso, vereador Dorival Bispo pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Porque muitas vezes tem essas audiências, já aconteceu comigo, a gente não consegue deixar, o serviço da gente dentro do horário de trabalho para vir aqui na Câmara.
Então, sendo à noite, você já faz uma agenda, deixa aquela noite reservada para esse tipo de reunião, que é importante, né? E que muitas vezes nós, vereadores, poucos têm participado, né? A gente tem visto aí que todo ano tem isso aí, poucos têm participado. Então, é necessário se fazer alguma coisa para que, quem sabe, a gente consegue aí, pelo menos parte da população, ou aquelas pessoas, né, que fazem parte das entidades, são presidentes de entidades, que são pessoas mais ativas na sociedade, comece a participar também das audiências para saber realmente o que vamos planejar para o próximo ano. Obrigado, vereador. Realmente, tocou num ponto importante, as entidades, né, são também interessadas em participar. Por quê? Porque nós vamos traçar o aumento que elas vão ter para o próximo ano também, aquelas que recebem a subvenção. Então é importante esses presidentes das instituições sociais, instituições que existem em nossa cidade, líderes de comunidade, de bairro, os presidentes de associações de bairro, para reivindicar para o seu bairro uma obra que é necessária, ou um serviço que é necessário, né? Porque às vezes os vereadores, apesar de ter bastante reivindicação para a população, não sabem de tudo, né? Vamos dizer assim que é praticamente impossível. Então quem sabe realmente quem está ali, no dia a dia, naquele bairro, naquela pequena comunidade, ou no seu bairro rural, que tem ali uma estrada que tem problema, que às vezes a gente não... Nós sabemos que nós temos mais de 1.000 quilômetros de estrada de terra, então é muita coisa. Então eu acredito que se fizer dessa forma, aos poucos nós vamos conseguir incentivar, nós temos que incentivar a população a vir a essas reuniões, porque é uma das reuniões mais importantes, porque é daqui que vai sair o orçamento para 2013, e o próximo prefeito, seja o atual prefeito, se ele já é pré-candidato, ou aquele que for eleito, ele vai ter que trabalhar em cima desse orçamento, que é o que essa legislatura que vai aprovar, para o próximo mandato. Então, o prefeito faz aquilo que está no orçamento, que não está, não faz. Isso aí não tem mágica, passe de mágica, vai fazer aquilo que não está no orçamento. O tribunal, eu lembro que participei de várias reuniões do Tribunal de Contas, e eles sempre diziam o seguinte, que o prefeito tem que fazer o que está no orçamento. Se ele não tem dinheiro, dá manutenção na cidade e está bom demais. Porque hoje não é admitido mais o prefeito passar com dívida para outro prefeito. Isso hoje já é rejeição de conta de imediato. Então o prefeito hoje que deixa dívida, depois da lei de responsabilidade que foi em 2000, já tem 12 anos, né? Aliás, vai fazer acho que 12 anos agora em maio, acabou com isso. E foi bom, né? Que senão o próximo prefeito ficava com a dívida e aí ele não conseguia fazer nada. O outro fazia o mundo e o fundo, deixavam um bolo de dívida e o próximo vinha só para pagar a dívida do outro. Então realmente isso foi muito importante. Então, por isso que eu bato nessa tecla que a população venha realmente a participar dessas audiências, para que possa ter a sua colaboração no orçamento, para que faça algo realmente que é necessário, que é mais urgente. Porque às vezes nós colocamos projetos no orçamento que poderiam esperar mais um ano, tem outros projetos aí que é de extrema necessidade, e às vezes nós ainda não sabemos. Então a população tem que vir mesmo, trazer sua reivindicação para que a gente possa estar aí de uma forma ou de outra colocando no orçamento. Obrigado, senhor presidente. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que não haverá expediente na Câmara Municipal dia 30 de abril do corrente ano e que a próxima sessão ordinária será realizada dia 7 de maio de 2012. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.